Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós estamos vendo uma grande operação abafa acontecendo em torno do caso Master. Nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal, a todo momento, fazendo blindagens para que não avancem investigações sobre seus membros, mas nós estamos vendo também uma operação abafa ocorrendo aqui na Câmara dos Deputados. É inacreditável que pela segunda semana consecutiva após o início do ano legislativo, nós não estamos tendo breves comunicados. Os breves comunicados são os momentos em que nós temos para nos comunicar com os nossos eleitores, para falar com o eleitorado, inclusive para falar sobre o caso Master, que é o caso mais escandaloso de corrupção da nossa história. E que, inclusive, na semana passada, eu protocolei um pedido de CPMI com um recorde histórico de assinaturas. 281 assinaturas para esse pedido, para fazer uma investigação sobre esse caso. Eram necessárias 198 e nós tivemos muito acima do que é necessário. E aí vale destacar que o governo, o PT, os deputados do PSOL, de esquerda, estão dizendo que eles apoiam um pedido de CPMI, apoiam pedidos de CPI do Banco Master, mas não o meu. Porque eles dizem que o pedido de CPMI do Banco Master, do deputado Carlos Jordi, da oposição, na verdade, está politizando a situação. E que é um revanchismo contra o Supremo Tribunal Federal. E eu vou provar aqui que é uma grande mentira. O cidadão brasileiro que está nos assistindo tem que compreender o que está acontecendo, esse grande teatro que está sendo promovido pelo governo Lula em torno da CPMI. Existem 4 pedidos de CPI tramitando no Congresso Nacional sobre o caso Master. Existe o pedido de CPI na Câmara, que foi feito pelo ex-governador do Distrito Federal, Hollenberg, que inclusive teve a minha assinatura, tem assinatura suficiente para instalação, é verdade, mas não será instalada. Não será porque tem uma fila de 15 e tem uma ordem cronológica. Tem a CPMI também das deputadas do PSOL, uma deputada do PSOL, uma deputada da Rede, que também não será instalada porque inclusive não tem assinatura suficiente e não estão preocupados em fazer a coleta. Eu assinei ambas. Tem também a minha CPMI, que já foi protocolada, e tem um pedido de CPI no Senado, essa eu vou botar para falar mais tarde a respeito dessa. O PT, o governo, está dizendo que apoia as duas que não são a minha, mas essas duas não serão instaladas. Por quê? Porque não tem interesse nas investigações. Estão dizendo que eu estou politizando uma ova. Politizar é o quê? Querer que haja investigações na esposa de um ministro que tem um contrato milionário de 129 milhões de reais com o Banco Master sem ter nenhum registro de atuação na defesa desse banco no Banco Central? Politizar é querer saber por que o ministro Dias Toffoli voou no jatinho com advogados de diretores do Banco Master e depois avocou competência para si e colocou sigilo absoluto. Aliás, o ministro Dias Toffoli também tem 2 irmãos que eram donos de um resort Itaiaiá, ligado ao Banco Master, e que depois foi vendido. E ele descobriu-se que, na verdade, os dois irmãos são os laranjas do ministro. É isso, é politizar? Politizar é querer saber sobre as reuniões secretas de Vorcaro, presidente do BRB, e Alexandre de Moraes? Politizar é querer entender o contrato de consultoria de Lewandowski no valor de 6,5 milhões de reais, quando ele saiu do STF e logo em seguida foi ser ministro da Justiça. Politizar é querer entender as reuniões secretas fora da agenda oficial de Lula, Galípolo e o presidente do Banco Master, Vorcaro, ex-presidente do Banco Master. Isso é politizar? Na verdade, o governo não tem interesse nessas investigações por todos esses motivos. Mas tem 2 motivos cruciais que vocês precisam entender. O primeiro se chama Maridit Participações. Gravem esse nome. Maridit. Mari, de Marília, cidade de São Paulo. Dit, DT, Dias Toffoli. Essa empresa eram de 2 irmãos de Toffoli, donos do resort de Itaiaiá. Foi vendida essa participação do resort. E essa empresa tem investigações que demonstram que o recurso que caiu na conta da Maridit
foi repassada para a conta corrente de Dias Toffoli. Não é à toa que tem as iniciais DT. E tem um outro ponto específico, por que os governistas são contra a nossa CPMI. Porque tem o crédito sexta. O crédito sexta que envolve o petismo baiano, o lulopetismo baiano. Os consignados que foram feitos junto com o Banco Master, na época Banco Máxima, e que acabou se fortalecendo, fortaleceu o banco a partir daquele consignado. O banco teve um volume de recursos enorme entrando, e se hoje o Banco Master era daquele tamanho, se cresceu daquela forma, foi graças ao petismo baiano, graças a Rui Costa, Jacques Wagner, e eles devem ser investigados, eles devem ser colocados na CPMI para explicar tudo isso. Agora, tem um ponto aqui que está me deixando revoltado a partir dessa blindagem que está sendo feita, inclusive envolvendo o senhor Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Alcolumbre estão dizendo que não quer fazer a instalação da nossa CPMI, que é automática. Tem que ter uma sessão do Congresso Nacional, faz a leitura do requerimento e faz a instalação. Sabe qual é o artifício que ele estará utilizando? Estão dizendo por aí, e eu espero que seja só um boato. Ele vai postergar a sessão do Congresso Nacional e aí vai instalar a CPI do Senado, porque lá ele tem controle. Lá ele tem os senadores nas suas mãos e aí vai fazer a blindagem contra si e também a blindagem para si e para os ministros do Supremo. Isso nós não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Alcolumbre, pelo menos uma vez, tem que cumprir o seu papel como presidente do Congresso Nacional. Não defende as prerrogativas, faz com que o STF possa interferir nas decisões do Congresso, da Câmara, não permitindo votar anistia, não permite com que nós exerçamos aqui o nosso compromisso como deputados, engaveta processos contra ministros do Supremo que cometem crime de responsabilidade. Agora ele precisa instalar essa CPMI. Se não fizer, as suspeitas contra ele se consolidarão e serão uma